Fala aí, galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso podcast Fala aí, Carteiro. Eu sou Josimar Caetano, carteiro na cidade do Rio de Janeiro, e hoje nós estaremos entrevistando nosso amigo Márcio Cesário. Seja bem-vindo, Márcio, ao nosso podcast. Obrigado, Caetano, pelo convite e por estar aqui debatendo, conversando sobre um tema tão importante para a classe trabalhadora. Galera, antes de mais nada, eu quero agradecer você que está aí do outro lado, que está compartilhando o nosso conteúdo, que está reforçando o apoio a esse canal. Eu peço mais uma vez aqui, continue compartilhando, colaborando, continue aí trazendo para a nossa categoria, não apenas nossa categoria, mas toda a sociedade, mais uma experiência desse carteiro que está aqui juntamente com o nosso querido amigo Márcio Cesário aqui nesse podcast para nós falarmos de assunto, transmitir experiências, trazer coisas que inspiram as pessoas e aproxima cada vez mais os nossos clientes destinatários, nossos companheiros da categoria. Hoje nós vamos falar com o Márcio Cesário, que além de carteiro motorizado, também é diretor da Fentex, Federação Nacional dos Trabalhadores de Correios. Márcio, se apresenta para a galera te conhecer, seja bem-vindo, antes de mais nada. Quem é o Márcio Cesário? Novamente, bom dia, Caetano, bom dia a todos do canal. Então, eu sou o Márcio Cesário, eu tenho 53 anos de idade, sou nascido e criado lá na Zona Oeste, sou cria da Zona Oeste, sou cria daquela região lá, qual tem muito carinho, uma região sofrida, mas ao mesmo tempo muito empolgante, muito bacana de se viver. Eu cheguei nos Correios, tá fazendo 30 anos, agora em janeiro eu completo 30 anos de Correio, e vim oriundo das Forças Armadas, né? Minha formação, a formação militar, e cheguei no Correio, né? Com aquele gás, com aquele pique ainda bem jovem, bem menino, com 22 anos para 23 anos, e assim, com muitos sonhos, né? Muita vontade. E alguns sonhos consegui realizar, outros ainda não. Mas eu creio que até o final dessa carreira eu vou conseguir realizar todos os sonhos que eu projetei ainda quando jovem ao entrar no Correio. Eu venho de uma família humilde, de 4 irmãos, 4 homens. E assim, uma infância muito bacana, muito boa, muito divertida. Conforme disse, com algumas dificuldades, né? Mas é bem bacana. Aproveitei muito a infância, muito a juventude. E é isso. Uma formação familiar bacana, cristã, com muito compromisso e respeito à imoralidade. E assim, graças a Deus, tive uma excelente educação por parte de meus pais. E isso eu trago comigo até os dias de hoje, né? Porque a nossa formação de caráter como pessoa, ela transcende décadas e vai com a gente até o final de nossos dias. Eu acho que é isso, Josimar. Márcio, o Correio que você entrou foi por concurso público, né? Sim. Ou naquela época tinha... Não, concurso público. Após a Constituição de 88, todos aqueles que ingressam na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos têm que ser obrigatoriamente por concurso público. Eu participei do concurso público, na qual, na ocasião, tinham 8 vagas para o estado do Rio de Janeiro. E eu, graças a Deus, não que eu estivesse tão preparado, mas eu consegui estar logo entre esses 8 aprovados e fui chamado de forma até bem rápida. Tem gente que está desacreditado no concurso do Correio, porque são 30 vagas agora, né? Os candidatos estão disputando 30 vagas desse último concurso de 2024. Aí não perca a esperança, porque tá aí o exemplo do companheiro que estava entre os 8 e aí conseguiu a vaga, né, Márcio? Não desanime não, e com certeza nos próximos dias aí, eu acredito, até junho, para ser mais honesto, até junho, eu acredito que a empresa vai começar as contratações
do pessoal que efetivamente foi aprovado no último concurso público. Então, no segundo semestre, a gente vai ter, com certeza, já alguns companheiros novos no nosso meio, né? Entre nós. O pessoal que ficou aí depois das 30 vagas também, vamos tentar um cadastro de reserva aí, que o Correio precisa muito da reposição do quadro efetivo. Mas, Márcio, voltando aqui ao que eu estava falando, o Correio que você entrou, ele é ainda o mesmo Correio de 30 anos atrás ou mudou muita coisa na sua perspectiva, Márcio? Ah, Caetano, mudou muito, mudou muito. Eu não vou dizer um novo Correio, um outro Correio, né? Mas nós passamos por momentos difíceis atualmente. Lá atrás também nós já tivemos vários momentos difíceis. Mas o que eu posso dizer assim para você aqui, de primeira aqui, em relação à tecnologia, né? A gente conseguiu avançar bastante no campo tecnológico, né? Eu ainda quando entrei no Correios, o telegrama ainda saía numa máquina de telex, com um monte de fitinha furadinha, e aí tinha que pegar aquelas fitinhas, botar num outro equipamento para codificar o que vinha escrito no telegrama. E aí você tinha que pegar aquilo, envelopar, grampear, para o carteiro levar para a rua. Então, assim, nós vivíamos, para os mais jovens aí entenderem, né, bem na pré-história ainda das telecomunicações, da tecnologia, né? E graças a Deus, no passar dessas 3 décadas que eu estou na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nós avançamos muito, 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 muito. Ainda sabemos que somos deficientes em algumas questões tecnológicas, mas em vista do que nós éramos, hoje a gente já está bem, bem, bem avançado. Mas assim, tecnologicamente um correio totalmente diferente daquele que quando eu cheguei. A gente vê também que, tu falou da Constituição de 88, sempre, até mesmo antes da Constituição, né, em vários momentos da história, aquela situação da privatização dos Correios. E a nossa história, ela está muito... A história dos Correios está muito entrelaçada com essa questão da privatização. Um dos problemas que a gente pode reparar é o processo de sucateação que veio ano após ano desconstruindo o Correios, que há anos atrás as pessoas tinham muita confiança, né? O Correio chegou a ser uma das instituições que tinha mais confiança da população. E hoje também temos muita confiança, mas sobre essa questão da privatização, as pessoas veem com muita preocupação ainda esse tema. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Então, Caetano, essa é uma questão que vem assombrando a gente, os trabalhadores de Correios, já há 30 anos, até mais de 30 anos. Lá na época do Fernando Henrique Cardoso como presidente, ele enviou para o Congresso um projeto de lei na qual privatizava a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O projeto de lei 491 de 95, se não me falha a memória. E assim, já era vontade dos governantes de direita se privatizar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Uma empresa, conforme você falou, né, cara, é secular. Nós estamos fazendo agora 368 anos prestando e servindo à sociedade brasileira. É uma empresa grande que traz muito, mas muita alegria para o povo brasileiro. Talvez nós aqui do Sudeste, das grandes capitais, a gente não consiga visualizar dessa forma, mas o Correio é extremamente importante, Caetano, para os interiores. Eu corro esse Brasil de norte a sul, e principalmente nos locais menores. Eu já tive no Agreste pernambucano, eu já tive lá na Floresta Amazônica, recentemente estou voltando lá do Amapá, lá do Oiapoque, é o ponto mais extremo do nosso país. E assim, eu mesmo presenciei o quanto é importante a presença dos Correios naquela localidade, entendeu? Assim, conforme disse, da capital, por ter muita concorrência, a gente vê muitas empresas de entrega, a gente definitivamente talvez não valorize o trabalho dos Correios. Mas quem mora nos interiores, eu tenho certeza, aqueles que estiverem nos assistindo,
vai nos dar razão. Porque no interior, o Correio ele faz pagamento de prefeitura, de salário dos trabalhadores de prefeitura. Os Correios, ele serve de banco, ele paga boleto nos interiores, além de efetuar as entregas tanto de cartas e mensagens, também como a questão das encomendas, né? Que hoje é o carro-chefe, né? As compras online, o e-commerce, essas questões todas. Mas assim, o Correio é muito importante ainda no dia de hoje, 2025, para a sociedade brasileira. E é isso que, infelizmente, que muitos dos nossos governantes não entendem. Recentemente também passamos aí no último governo por dificuldades. O então candidato a presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele afirmou em rede nacional que ele venderia os Correios, privatizaria os Correios, e se não conseguisse, ele iria extinguir a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E assim, causou na gente um grande espanto e, com certeza, um total desconhecimento dele em relação a essa empresa. Essa empresa é gigante. Para talvez quem não saiba e estiver nos assistindo, nós já tivemos no passado 125 mil funcionários. 125 mil funcionários direto. Empregados, com CLT, com todos os direitos trabalhistas garantidos. Hoje nós somos em torno de 85 mil trabalhadores. Depois de várias aposentadorias, depois de vários programas de demissão voluntária, nós estamos com 85 mil trabalhadores. Então, assim, consideravelmente nós perdemos bastante trabalhadores. Mas ainda assim, com várias dificuldades, o Correio tem rompido barreiras, tem conseguido fazer um bom trabalho para a sociedade. Temos que deixar bem claro que precisamos melhorar e melhorar muito a nossa atuação. Temos dificuldades claras, mas isso tudo eu acredito, eu sou entusiasta dessa empresa, eu acredito que a gente consiga superar tudo isso que a gente tem passado, que a gente tem vivido. A gente tem que ser entusiasta mesmo. Mas eu vou voltar nesse tema com você sobre essa questão do interior, né? Mas a gente vai ter outros assuntos aqui também que a gente vai estar falando, outras perspectivas, principalmente essa questão da evolução aí tecnológica. Mas nessa questão, hoje o Correio ele atende o interior, aquela coisa toda que a gente sabe, o serviço social, né? Que a empresa presta para a sociedade, a função social que a empresa presta para a sociedade. Mas você não acha que com o avanço do capitalismo selvagem que a gente vive, a busca incessante pelo lucro, acaba que esses interiores, mais cedo ou mais tarde, eles também não seriam abarcados por essas grandes empresas, né? Que são os concorrentes hoje dos Correios. Será que, de alguma forma, principalmente com essa tecnologia avançada da uberização das plataformas, né? Em algum momento isso aí não poderia reverter para essas empresas de mercado? Então, Caetano, eu creio que será um pouquinho difícil. Conforme você mesmo colocou, você mesmo deixou claro aí, o que importa para o capital privado é o lucro. É o lucro. E esses caras, essas log da vida aí, esses monte de... E esclarecendo também para talvez quem não tenha conhecimento, os Correios eles só têm hoje o monopólio de cartas. Só quem pode entregar cartas é o Correios. Mas esse é um mercado que está em franca decadência. E o mercado de encomenda, o mercado do e-commerce, as compras online, ela não tem monopólio. Todo mundo pode operar e aí que a gente vê por aí afora aí, centenas e centenas de operadoras de logística fazendo entrega de encomendas. E aí, Josemar, voltando aqui, para esses caras, o que interessa é o lucro. E o lucro para eles é difícil quando você pega uma encomenda na capital do Rio de Janeiro, São Paulo, para entregar lá no Oiapoque, conforme eu citei aqui agora há pouco. Bicho, da capital Macapá ao Oiapoque são 8 horas de carro. E não pode ser carro baixo, tem que ser carro picape, geralmente picapes, 4x4, essa questão toda.
E aí eu vou dizer para você, assim, quase toda certeza que pro capital que visa só o lucro, eles não vão se interessar por esses locais pequenos, por esses locais de difícil acesso. Esse é o trabalho que o Correio faz, o chamado trabalho social, e que se dá através do que a gente chama de subsídio cruzado. Os Correios, ele pega uma parte do lucro que ele tem numa encomenda que ele entrega do Rio de Janeiro para São Paulo, ou dentro do próprio Rio de Janeiro, ou dentro do próprio São Paulo, uma parte desse lucro, ele é revestido para esse prejuízo que ele levaria uma entrega do Rio de Janeiro lá para o Oiapoque. Porque assim, não compensaria para empresa nenhuma você pegar uma encomenda por 100, 150 reais, ainda que são várias encomendas, mas botar isso na barriga de um avião aqui no Rio de Janeiro, esse avião não consegue ir direto para Macapá muitas das vezes, tem que ir para Belém, de Belém pegar um barco, levar essa encomenda até Macapá, Macapá jogar isso dentro de um carro e fazer chegar lá no Oiapoque. Isso é um custo tremendo e não vale, essa operação não valeria a pena para grande parte dos operadores de e-commerce que nós temos hoje. E o Correio faz isso e faz isso muito bem. E é uma questão que a gente conversa muito com parlamentares, muito com o pessoal, tentando passar isso para eles. Essa é a função social dos Correios. Porque o Correio não atende só os grandes centros. O Correio vai no interior, aonde ninguém consegue chegar, aonde ninguém até hoje chegou. Pode ser, Josemar, que amanhã a gente... Nunca diga nunca, né? Pode ser que no dia da manhã essas operadoras privadas consigam enxergar lucro lá nos pequenos municípios e vá lá fazer a entrega. Mas hoje, só quem faz isso e faz muito bem é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E a realidade para você hoje do trabalhador exetista no Rio de Janeiro? Olha, Josemar, aí é uma questão que eu sou, conforme eu disse aqui, eu sou um eterno entusiasta dos Correios. Mas assim, a gente precisa ser honesto, sincero, a gente passa por um momento muito difícil, né? A nossa categoria enfrenta um momento muito difícil com a situação que a empresa vive. Eu cito aqui hoje, principalmente no Rio de Janeiro, as condições de trabalho como a maior dificuldade que nós temos. Nós temos aqui no Rio de Janeiro as unidades de trabalho totalmente sucateadas, né? Totalmente insalubres, eu até arrisco dizer isso. E isso é muito ruim. Então, assim, hoje a categoria de Correios do Brasil como um todo passa por um momento difícil, e o Rio de Janeiro mais ainda, porque o Rio de Janeiro é uma superintendência que ela já está sucateada há décadas. Essa é a realidade, entendeu? Mas eu penso que os trabalhadores de Correio têm segurado essa empresa, têm carregado essa empresa nas costas, e assim, a gente tem feito o nosso trabalho. Maioria dos trabalhadores de Correios entendem a necessidade do seu trabalho, entendem a importância do seu trabalho e tem, por amor a essa empresa, segurado as pontas e conseguido manter essa empresa de pé. Mas as condições de trabalho, infelizmente, não são nada boas e as perspectivas para nós do Rio de Janeiro são muito difíceis. A gente vai falar sobre trabalho e trabalhador, né? Essas duas perspectivas diferentes. Mas eu até estava trocando uma ideia com você antes do programa que você passou por uma situação meio que assim, inesperada para um trabalhador, né? Foi aquele lance que aconteceu no Rio de Janeiro da morte de um dos milicianos lá na Zona Oeste. E aí mandaram fechar tudo e tacaram fogo em ônibus, fecharam a cidade do Rio de Janeiro. Nada diferente do cotidiano normal do trabalhador brasileiro, do carioca, né? Mas aí eu vi que lá um dos grupos deles, você até postou uma foto que você estava fazendo a entrega, estava na rua e de repente um BRT pegando fogo. Aí era o início do estupim lá da guerra da Zona Oeste e de repente, 20 minutos depois, você vê que o ônibus que os caras tacaram fogo estavam
saqueando, roubando peças do ônibus. Como é que é isso, cara? Trabalhar no Correio e lidar com essa realidade do dia a dia, cara. Ô Caetano, parece até cômico, né? Cômico se não fosse tão triste, né, para a cidade do Rio de Janeiro. A gente vive sitiada, né? Um lado, infelizmente, pelo tráfico e do outro lado pelas milícias, né, que não param de crescer na nossa cidade. E aí, cara, é muito triste. E a gente, o trabalhador de Correio, volta e meia, eu não sou o único, né? A gente está sempre no meio desses caldeirões de acontecimentos. Nesse dia eu estava fazendo a entrega ao meu distrito, eu faço uma parte da Avenida das Américas, só que na parte de Guaratiba, já do lado de lá, a parte da Zona Oeste, a parte pobre da Avenida das Américas. E no meio da entrega eu fui meio que surpreendido. E assim, foi uma coisa tão rápida que assim, as pessoas não têm noção. Não dá nem tempo para poder... Do nada para um carro, desce todo mundo do ônibus, do BRT, um ônibus, e os caras com gasolina entram no ônibus, taca fogo, e em questão de... Segundos, né? Nem minutos, segundos. Segundos o troço tá em chama, queimando tudo. E o coitado da população, os passageiros correndo com medo, aquela coisa toda. E você com um monte de encomenda no baú da moto. Fazendo entrega. Um monte de pneu queimando, você não consegue passar, você fica dentro daquele meio, né, daquele caldeirão, vendo aquilo tudo acontecer, né, cara? E assim, muito ruim. E ao mesmo tempo, como dizem, né, o Rio de Janeiro não é para amador. E em questão de 5, 10 minutos, o ônibus acaba de pegar fogo. Já tem lá um monte de morador de rua arrancando os fios, que o ônibus, os fios derreteram, sucata. Queimaram. Já estavam lá arrancando as sucatas do ônibus, quente, com a mão queimando, aquelas coisas todas, já arrancando a parte de metal, a parte de cobre do ônibus para fazer dinheiro, né? Então, assim, é isso que a gente vive, Caetano. Essa é uma da nossa realidade. Já tive também no meio de tiroteio, de assalto, e você tá caminhando, entregando tua carta lá sem prestar muita atenção, porque às vezes é até um erro nosso, principalmente meu. Quando eu tô focado na numeração para fazer a entrega da carta, das faturas, eu não presto muita atenção na volta que está acontecendo. E assim, muitas das vezes do nada, 2 vezes pelo menos, surpreendida no meio de um tiroteio, de um assalto, o policial reagindo e você naquele meio ali, né? Esses são os riscos que a gente corre como carteiro no dia a dia, né? E numa cidade violenta como o Rio de Janeiro, né? Tá pensando que trabalhar com entrega, trabalhar nas ruas, mole, não é fácil não. Não é brincadeira não. Eu já fui assaltado 2 vezes de serviço, trabalhando, né? Uma das vezes eu fui fazer uma entrega, estacionei o carro, parei, peguei as encomendas e tranquei o carro, subi um morrinho, entrei assim numa viela e aí chamei o destinatário. Tô lá gritando correio, nada de ninguém aparecer. Aí na hora que eu tô saindo, apareceu uma senhora, falou, não, porque eu tava lá no fundo lavando roupa. Aí eu, não, aqui é a sua encomenda. Aí entreguei a encomenda e voltei. Quando eu saio da viela, que eu vou descer o morrinho, eu tô olhando o meu carro assim, o cidadão com meio corpo pra dentro da porta do carro do correio. Eu olhando aquela situação, falei, o que tá acontecendo ali? Aí, como eu sabia que a área ali era uma área, né, de domínio de segurança, né? Aí eu falei, já dei logo um gritão. Tá fazendo o que aí no meu carro, meu irmão? Sai daí, tá me roubando. Já gritei pra todo mundo vir pra rua. Tá roubando meu carro? Aí o cara saiu, não, o que, rapá? Não, o que? Você tá roubando meu carro, você é ladrão, rapá. E aí a galera já veio pra rua, o cara, não é bem assim não. Como é que é então se eu troquei meu carro? O que tu tá fazendo dentro do meu carro, rapá? Ele, tá fazendo o que? Tá falando muito. Aí ele virou pra mim, olhou e falou, tá falando muito. Eu tá falando muito o quê? E aí eu não me dei conta que eu estava reagindo ao assalto. A pior coisa que eu poderia fazer naquele momento era reagir a um assalto. Ele tá falando muito, irmão, não vai ficar assim não. Eu vou ficar como? E aí eu tentando me garantir naquele ambiente que eu estava ali, que era uma área dominada ali de segurança, né? Por milícia, aquela coisa toda ali. Então, quando eu vi aquele camarada falando que não ia ficar assim, quando ele virou, atravessou a rua, subiu na moto,
olhou pra minha cara e foi embora, meu irmão. Ali eu gelei. Falei, ih, rapaz, eu acho que não era pra ter reagido. Cai, né? Aí eu falei, não era pra ter reagido. Aí peguei o telefone, liguei pro supervisor. O supervisor, o que foi, cara? O que aconteceu? Eu fui, acabei de sofrer uma tentativa de assalto aqui. Ele, mas como é que você tá, rapaz? Não, eu tô tranquilo, mas o cara falou que vai ter volta. Eu não entendi aquele, pô, você tá bem pra trabalhar? Quer voltar? Eu, não, tô tranquilo, vou trabalhar. Ele, então faz a rota ao inverso, em vez de você continuar da onde você estava fazendo, faz o contrário. Eu falei, não, tô tranquilo, vou trabalhar. Aí eu fui fazer meu primeiro ponto de entrega ali, depois do assalto, a senhorinha olhou pra minha cara e falou assim, moço, ele falou que ia voltar. É melhor o senhor não marcar bobeira não, que ele vai voltar. Eu falei, opa, tchau, tchau. Peguei o carro e fui lá para a outra parte da rota, porque a gente tem que se preservar. Mas dentro dessa realidade, a gente vê que o trabalhador brasileiro, né, ele tem que ir à luta, cara. Ele tem que fazer o papel dele como trabalhador, porque a nossa história, ela é marcada por movimentos de luta. Você falou que entrou há 30 anos atrás como carteiro, prestou seu concurso público, e aí começou a trabalhar na empresa, e de repente começou a ver esses movimentos de luta, né, que se faz necessário dentro da categoria. E não só dentro da categoria, como isso expande para a sociedade, né, cara? O que você pode trazer para a gente sobre o seu movimento de militância dentro dos Correios, como cidadão brasileiro? Então, Caetano, desde muito cedo, ainda quando menino, eu até arriscaria dizer que isso já veio comigo já desde o nascimento. Está no DNA, né? Eu diria que está no DNA. O senso de justiça. Eu tenho um senso de justiça muito grande, que às vezes até me atrapalha, até me incomoda, mas eu não canso de lutar pela justiça. Eu jamais vou me dobrar às injustiças. E foi assim, desde lá do ensino fundamental. Josemar, um fato, eu lembro como se fosse hoje. Eu com 6 anos de idade, não era pré-escola, no primeiro ano, chamado CA ainda, do ensino fundamental. Eu com 6 aninhos de idade, uma menina pegou uma régua, que a régua era de madeira, e tacou na cabeça de um menino, de um coleguinha, e machucou, saiu sangue da cabeça do menino. E a menina que bateu correu para a professora, não estava na sala, correu para a professora para dizer que foi um outro menino que havia batido com a régua na cabeça e saído sangue da cabeça do coleguinha lá do menino. E aquilo ali despertou em mim um monstro, uma coisa que eu falei, não, isso é injustiça. E a professora pegou o menino, que não tinha nada a ver com aquilo, e levou para botar de castigo, levou para a diretoria naquela época e tal. E eu não me cansei, eu garrei na perna da professora, fui até a secretaria na perna dela, não foi ele, não foi ele, não foi ele, não foi ele, e tentando fazer. E as outras crianças, tudo quieto, né? Tudo meio assombrada com o que tinha acontecido. E eu agarrado na perna da professora, dizendo que não tinha sido o colega, que tinha sido a menina. E depois, para ser sincero, nem no mesmo dia. Foi dias depois, quando os pais foram na escola, aquela coisa toda tal, e que se conseguiram chegar à conclusão que eu estava correto, que a menina que bateu no menino. Então, assim, meu senso de justiça, ele vem desde sempre, digamos assim. E no Correio, a mesma coisa. Eu cheguei num momento no Correio, conforme falei, um momento totalmente diferente, e diferente também entre as relações empresa e empregado. Até o ano de 2008, 2007, a gente não tinha nada que nos protegia em relação às demissões. Então, Caetano, todos os anos, quando chegava por ocasião de dezembro, novembro, começava-se a conversa que teria uma barca. Essa barca era nada mais, nada menos do que uma demissão em massa que a empresa efetivava. Ela juntava aqueles trabalhadores mais contestadores, aqueles trabalhadores que o gestor julgava não interessar para a empresa, e quando chegava o mês de janeiro, eles se desfaziam dos trabalhadores como se desfaz de uma camisa usada, de uma camisa velha, de um tênis velho, pega e joga fora. E aquilo, o meu senso de justiça não tinha como ficar quieto diante daquilo, né? Então, logo, já entrei nos Correios, 6 meses depois, já estava eu lá fazendo a greve.
ainda no começo só como mero participante, mas logo em seguida fui procurar saber, entender um pouco mais de movimento, um pouco mais de sindicalismo, e ali começou a minha vida sindical propriamente dita, assinando do Correio. Mas tudo é fruto de injustiças que eu vi acontecer dentro dessa empresa. E já vi muitas, Josemar. Muita injustiça, muita injustiça. Você chegou a ser demitido alguma vez, não? Não, graças a Deus eu não fui. Tive risco, digamos assim, o nome já para na barca, mas graças a Deus nunca fui demitido nos Correios. Mas vi vários companheiros bons de trabalho serem demitidos. A grande maioria até retornou aos quadros da empresa depois, mas alguns, temos até hoje, a data de hoje, vários colegas ainda lutando por anistia, lutando por retornar à empresa. E é isso, o que me move, o que faz eu ser o que eu sou, é não compactuar com injustiça. É lutar pela justiça, ainda que a justiça possa doer, possa machucar em alguns momentos, mas sempre será válido lutar pela justiça. Você hoje é secretário da Fentect e também é coordenador da Articulação Sindical do Rio de Janeiro, Artsindia, né? Sim, eu, na verdade, eu estou com bastante responsabilidade, eu preciso até dividir um pouco essa responsabilidade. Atualmente, não sou, tá? Eu estou. Estou, porque o título sou, né, é um título vitalício, digamos assim. E no movimento, na política, nós não somos nada, nós estamos. Eu estou atualmente na direção da Fentect, a Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, que é a sede em Brasília. Estou também, Josemar, como diretor da CUT Rio de Janeiro. Sou o diretor da CUT Rio de Janeiro e sou coordenador. Estou coordenador da articulação sindical no estado do Rio de Janeiro. É um grupo sindical, conforme eu disse, movido por ajudar os trabalhadores. Combater essas injustiças. Isso, combater a injustiça, e nosso foco principal, nosso lema é estar sempre ao lado do trabalhador. Em qualquer que sejam as questões, nós sempre vamos estar do lado do trabalhador, para ouvir o trabalhador, para ver o que realmente aconteceu e tentar sempre fazer justiça no caso em questão. Por que eu estou te perguntando? Porque eu vi na página, eu sempre fico inteirado do que está acontecendo nas redes sociais, com a nossa empresa, no universo sindical, né, dentro da categoria. E eu vi lá na página da Fentect uma foto lá e você comemorando, né, mais um anistiado agora no finalzinho do ano 2024, né? Sim, foi até um companheiro aqui do Rio de Janeiro, o Pellegrini. É uma alegria muito grande, conforme eu te falei. Eu chego até a emocionar. Nesse dia eu até chorei, porque assim, cara, umas injustiças terríveis que foram praticadas lá atrás. Hoje a gente até tem algumas injustiças, sim, dentro da empresa, mas são infimamente menores do que já teve lá atrás. E assim, quando você consegue, através de um trabalho nosso, lá da Fentect, Grupo de Trabalho de Anistia, o GTA, fazer com que a empresa entenda e reexamine o processo daquele companheiro que foi demitido injustamente, e os próprios pares da empresa que estão ali, eles enxergam que realmente o trabalhador tem direito à anistia, tem direito ao retorno ao trabalho, e aí faz a portaria de retorno do companheiro aos quadros dos Correios. Cara, é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande. Vocês não conseguem imaginar o que é isso. Então, assim, cada vez mais difícil, é claro, estar retornando com esses companheiros. A maioria já está 25, 28, 30 anos fora da empresa. E cada ano que passa, cada tempo que passa, vai ficando mais difícil estar resgatando esses companheiros novamente para dentro da empresa. Mas ainda assim, a cada um que a gente consegue trazer de volta, é uma imensa alegria. Você não tem noção assim, da felicidade que a gente... E o companheiro Pellegrini já está trabalhando, tá lá no CDD Lebron, já está lá carteiro no CDD Lebron. Abraço aí pro companheiro Pellegrini. É isso aí. Imagina essa felicidade, porque eu tive a honra de receber também um
um companheiro que ficou 25 anos demitido, afastado da empresa, dos quadros efetivos da empresa. E aí, aos 72 anos, eu vejo um senhorzinho entrando na unidade. Quando eu chego para oferecer ajuda ali, perguntar o que eu poderia ajudar, ele, não, vim trabalhar com você aqui. Eu relatei isso num dos primeiros programas que a gente fez aqui do podcast. Cara, foi um momento, assim, de surpresa para mim, mas de uma, assim, felicidade de saber que uma pessoa que tinha sofrido uma injustiça há 25 anos atrás, agora estava sendo reparado. Claro que o tempo não volta, não dá para, né, reparar 100%, mas pelo menos ela teve ali o seu pedido jurídico, ali, a sua justiça atendida. E, Márcio, o que representa para você ser trabalhador de Correios, ser carteiro, ser mais uma peça nessa engrenagem aí? Ô, Caetano, eu acho que caiu como uma luva para mim. Eu não falei aqui no começo, a princípio, eu vim para o Correio como... Acho que até a maioria, uma grande parte dos trabalhadores, vim para ficar 1 ano nos Correios e tentar outros concursos, tentar fazer concurso e ir embora dos Correios. E eu também vim com esse pensamento, não, ficar nos Correios aí 1 ano, 1 ano e meio, mais tardar 2 anos, eu vou embora, vou meter o pé e tal. E, bicho, vou te falar, eu me apaixonei, né? Cara, eu sou muito, muito feliz por ser carteiro. Assim, de verdade, de coração. É difícil, é sol, é chuva, é cachorro, é clientes que às vezes não têm o devido respeito com a gente, é assalto, é condições de trabalho, muitas das vezes desumano. Mas, cara, é uma coisa fantástica quando você vai pra rua. Eu sou apaixonado pela rua, assim. A gente tá num bate-papo aqui, eu sou meio que cachorro nesse sentido. Eu adoro rua, sou vira-lata. Cara, na rua, uns vêm te elogia, outros vêm te critica, uns vêm quer te dar um café no sentido do café mesmo, café e biscoito. O outro te oferece água, o outro não te oferece nada, ainda te dá esporro. E, cara, mas é assim uma coisa fantástica. Um vem e te conta uma história do bairro, outro te conta a história da rua, outro te conta história, às vezes, da própria família. Você acaba se tornando íntimo de algumas pessoas, né? A ponto das pessoas te contarem as coisas mais íntimas da família, a pessoa vem te contar. Então, cara, eu sou muito feliz no que faço, eu adoro ser carteiro. Adoro ser carteiro. Hoje o seu maior destinatário é o teu filhote, né, cara? Teu filhão. O meu Benjamin, cara. O meu Benjamin é minha alegria, né? Assim, Ele curte ver você lá dirigindo, pilotando? Vê, adora a moto amarela do Correio, adora aquela coisa toda. As crianças adoram isso, né, cara? Quer saber o que tem no baú, o que eu carrego no baú. E assim, cara, meu filho é minha alegria, né? Eu fui pai um pouco tarde, né? Tarde não. Foi no tempo certo, né? Na hora certa. E assim, poxa, pra mim é uma alegria terrível. O Benjamin tá com 5 anos, vai fazer 6 agora. E já me ensina bastante coisa. E é assim, é o meu orgulho, é meu companheiro, é meu filhão. Eu gosto muito. Meu Benjamin é tudo pra mim. Manda um abraço aí pra ele. Olha pra aquela câmera ali, fala aí. Benjamin, papai te ama, tá? Eu não me canso de falar isso, mas venho novamente aqui, tô tendo a oportunidade. Papai te ama e ama muito, tá bom, meu filho? Por ele, né, cara? Excelente. Pô, cara, é sensacional a gente poder aprender e compartilhar essas histórias para as pessoas conhecerem um pouco mais quem são e como são as realidades, né, dos profissionais que estão por trás ali da empresa de Correios, das entregas do dia a dia, as nossas lutas. A gente sabe que a nossa classe, a nossa categoria, ela é protagonista na história das lutas, principalmente na história das lutas de classe. Por diversas vezes eu não entendia por que a pessoa vinha para mim e perguntava: carteiro, pô, você tá de greve, né? Tem aquele lance, você vai fazer uma entrega, carteiro, pensei que você tava de greve. Mas a greve, ela faz parte da história do trabalhador, do nosso contexto histórico, porque ela vem lá de trás. Ela vem lá dos movimentos, né, socialistas que queriam, né, combater as desigualdades, combater as condições de trabalho que eram, né, com o advento da Revolução Industrial, era análogo à escravidão. Pô. A pessoa trabalhar 12, 14, 16 horas, homem, mulher, criança. E aí estudando, revendo um pouco a história, vendo lá no dia 1º de maio, né, na praça de Haymarket, que houve aquele
né, grande ato lá, diversas pessoas que foram assassinadas também. Então, a gente percebe que quando isso vem para o Brasil, o Correio é uma das primeiras entidades, né? O Correio não, os trabalhadores, que fique bem claro, os trabalhadores de Correio são os primeiros a se posicionarem, né, em relação a essa questão de distribuir melhor o trabalho, a melhor renda, os benefícios, aquela coisa toda. Hoje parece que a coisa tem se intensificado, porque embora a gente esteja num outro, né, nível de sociedade, né, com a indústria 6.0, parece que retrocedemos aquele ponto e faz necessário aí as lutas dos trabalhadores, como por exemplo a luta da escala 6x1, que hoje é tema no Congresso Nacional, a redução da carga horária. Temos metas o tempo todo para cumprir. O que você me diz sobre isso, dentro e fora da categoria, como cidadão também? Ô Caetano, tudo que nós falamos aqui foram temas muito sérios, mas em relação ao trabalho, ao mundo do trabalho, é um tema extremamente sério, assim, e agora a gente está próximo do dia 1º de maio, né? Próximo à festa do Dia do Trabalhador. E assim, eu entendo que esse dia, o dia 1º de maio, ele é um dia de festa, companheiros festejem, os companheiros que vão participar da Marcha da Classe Trabalhadora aproveitem, os companheiros que vão estar na praia estejam na praia, curtindo o feriado, vai aproveitar a família, mas eu faria um pedido e um alerta, digamos assim, que nesse dia 1º de maio, cada trabalhador e cada trabalhadora desse país, não só de Correios, desse país e até do mundo, fizesse uma reflexão. O que tem sido sua vida e o que tem sido o mundo do trabalho para você e sua família. É uma pequena reflexão, 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, enfim. É assim, hoje a gente evoluiu, só rapidamente fazendo um pequeno resumo, muito breve, com relação ao dia 1º de maio, né? Lá em 1886, na cidade de Chicago, Estados Unidos, os trabalhadores oprimidos trabalhando 14, 16 horas por dia, ou até mais, conforme você mesmo falou, em situações análogas à escravidão, e uma escravidão verdadeira, em um lugar onde trabalhava desde criança até idosos, sem nenhum direito, sem nenhuma perspectiva. Esses trabalhadores se revoltaram no dia 1º de maio de 1886 e chamaram uma grande greve, uma grande paralisação nessa cidade. E, logicamente, os poderosos, os ricos, os patrões, com apoio do próprio governo, cercaram esses trabalhadores, e esses trabalhadores foram presos, torturados, enforcados, alguns enforcados, e nem assim, isso tudo para combater o movimento, mas nem assim eles conseguiram combater o movimento, e o movimento continuou forte, aumentando cada vez mais, aonde os patrões e o próprio governo tiveram que voltar atrás e normatizar a carga horária, porque até então não tinha nenhum regulamento, nenhuma lei que ordenasse a duração do período de trabalho. E foi justamente através da luta, do esforço, do suor e do sangue desses trabalhadores lá de Chicago, que no dia 1º de maio, que dali por diante começou-se a ter uma legislação onde previa uma quantidade menor de horas para se trabalhar. E aí eu digo, hoje nós precisamos fazer essa reflexão. Será que com a escala que nós estamos vivendo hoje, 6x1, trabalhando de segunda a sábado, muitos trabalhadores saem de casa 4 horas da manhã, pegam ônibus lotado, trem lotado, BRT lotado, e chegam em casa, trabalham e chegam em casa novamente, às vezes 8 horas da noite, 9 horas da noite. Muitas das vezes não pegam nem o filho acordado. Não dá para dialogar, conversar com o filho. Então, assim, a gente faça essa reflexão. É hora da gente lutar, assim como aqueles guerreiros lutaram lá em 1886, no dia 1º de maio,
E nós, nessa reflexão, tenhamos essa consciência. Precisamos, novamente, trazer o trabalhador a essa questão. Vamos lutar para reduzir essa carga, essa escala de trabalho. 6x1 é coisa do passado. Nós precisamos avançar para 5x2, 4x3, quem sabe. Porque é muito importante para o trabalhador que ele tenha vida extra-trabalho. A vida com a sua família, com seu filho, com sua filha, com a sua esposa. E assim, gente, a gente só vai conseguir isso se os trabalhadores entenderem, fizerem a reflexão e forem para o embate, seja nas redes sociais, seja presencialmente, em passeatas, na luta que a gente está no Congresso agora. Conforme o Caetano disse aqui, já tem um projeto de lei na Câmara, pendente de análise na Comissão de Constituição e Justiça, aonde trabalha justamente sobre esse tema, o 6x1. Só que, como todo mundo aqui sabe, me dou a liberdade de entrar em outra questão, o nosso Congresso, ele é dos patrões. 30% é o pessoal do agronegócio, 30% são empresários de outros ramos, e assim, para o trabalhador que tem lá é muito pouco. Então, assim, para esse pessoal, não interessa mudar a escala 6x1. E nós, trabalhadores, é que precisamos ir para cima e mostrar que a gente merece ter pelo menos 2 dias de folga, 2 dias com a família. Pelo menos o sábado e o domingo. Isso é justo. A gente vive no século XXI. Como nossos antepassados lutaram lá no século XVIII, nós hoje precisamos lutar para acabar com essa escala 6x1. Nós precisamos de uma nova escala de trabalho. Nem só de trabalho vive o homem precisa também da sua família, ele precisa de descanso, ele precisa de lazer. Então, Caetano, assim, eu chamo essa reflexão, eu peço a cada trabalhador, principalmente os companheiros de Correios e os companheiros que estão nos ouvindo, que façam essa reflexão. Depende de cada um de nós, essa luta. Cada um lute com a arma que tem. Quem tem a arma das redes sociais, vá para as redes sociais e apoie o fim da escala 6x1. Nós precisamos disso. E quem tem o embate, quem gosta mais da coisa física, que façamos a luta através das passeatas construídas pelas centrais sindicais e sindicatos. É importante que cada trabalhador entenda isso. Nós não vamos ter nada de graça, nada de mão beijada. O patrão, o governo, não vai dar nada para os trabalhadores se ele não lutar, se ele não for para o enfrentamento. Então, por uma reflexão no dia 1º de maio. É um dia de alegria, é um dia de descanso, é um dia de curtir, mas que a gente tenha essa reflexão, que lá atrás alguém lutou e hoje nós precisamos estar lutando também, Caetano. É interessante porque muitos trabalhadores têm uma jornada dupla, né? Principalmente as mulheres, né? Que voltam dos seus trabalhos, têm que dar atenção para os seus filhos, né? Tem a família, tem a casa. E nós, trabalhadores, nós temos que ter essa reflexão mesmo desse ponto, que é primordial. Porém, ainda dentro desse tema, né? Falando sobre essa mobilização que você está expondo, e dentro da perspectiva Correios, daqui em diante, nós estamos chegando próximo já a um acordo coletivo. Cláusulas ainda que precisam ser atendidas, principalmente no campo do plano de saúde, dentro da nossa empresa, elas precisam ser tratadas com mais intensidade. Nós temos visto que os sindicatos têm se mobilizado, as federações têm se mobilizado. Se eu não me engano, dia 29, agora a Fentec puxou uma paralisação para poder tratar do tema. Diversos companheiros têm entrado firme em embates. Eu acho que a palavra hoje, do momento, é embate, né? Que muitas pessoas não querem ir para o embate, né? Preferem não se posicionarem, e é natural que o trabalhador tenha, não só dos Correios, mas dos outros setores da sociedade, tenham que ir para o embate, né? E o que você pode falar na perspectiva futuro da relação dos trabalhadores dos Correios, de como você enxerga, já que você é um entusiasta da nossa empresa, dos trabalhadores, como você vê essa... Olha, Caetano, a gente, conforme eu falei aqui,
e todos os trabalhadores de Correios, todos sem exceção, sabem o momento grave, difícil financeiramente que a empresa está passando. É verdade, não é mentira. Porém, a gente não pode abrir mão de alguns detalhes, de alguns direitos nossos conquistados historicamente no passado. As dificuldades estão postas, mas nenhuma dessas dificuldades financeiras que a empresa está vivendo é culpa do trabalhador. Não é culpa do carteiro, não é culpa do OTT, não é culpa do atendente, não é culpa do técnico, não é culpa boa parte dos administradores postais. Se alguém tem culpa, é a alta gestão da empresa, que não se mobilizaram para trazer mais negócios para dentro da empresa, de captar mais negócios. Se tem alguém culpado, o culpado são esses daí, não são os trabalhadores comuns, não somos nós. E assim, nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão, como por exemplo, do nosso plano de saúde. Muitos dos nossos companheiros deixaram de ir para outras empresas, outros concursos públicos, porque nós tínhamos um plano de saúde onde a gente podia abrigar o papai e a mamãe. E, infelizmente, nós logo ali atrás, nós perdemos essa oportunidade de ter o pai e mãe no plano de saúde, que já foi muito ruim. Depois de tudo isso, vem uma grande precarização do plano de saúde e vem desembocar nos dias atuais, onde a gente está com sérios problemas aqui no Rio de Janeiro de atendimento, onde a Postal Saúde não tem feito os pagamentos da rede credenciada, deixando nós, trabalhadores, em situação difícil. A gente vê hoje trabalhadores aqui no Rio de Janeiro, estou sendo procurado, às vezes, 11 horas da noite, meia-noite, de trabalhadores que estão com catéter, fizeram uma cirurgia de rim e estão com catéter esperando retirar, só que a clínica não está mais trabalhando com Postal Saúde, não está mais atendendo Postal Saúde. E como é que a gente vai fazer isso? O trabalhador fica com catéter? A gente está com um trabalhador que foi interrompido o tratamento de câncer no meio do tratamento. Então, assim, vai ser uma campanha salarial difícil, mas, quero repetir, não podemos abrir mão das nossas conquistas. O nosso plano de saúde, a gente tem que lutar por ele. Se precisar ir para uma greve, a gente vai ter que ir para uma greve por tempo indeterminado. Infelizmente, a nossa vontade nunca é prejudicar a sociedade. A gente não tem esse gosto, essa alegria de prejudicar a sociedade. Conforme você falou, muitas das vezes o nosso destinatário já vem perguntando: estava em greve, mas já acabou a greve? Ainda está em greve ainda? Então, assim, não é nosso gosto, não é nossa alegria. A gente, quando faz uma greve, ela é o último recurso que nós, trabalhadores, temos para lutar contra a empresa naquele momento. Então, assim, a gente pensa, vai ser uma campanha salarial difícil, mas a gente precisa, antes de mais nada, eu quero também fazer esse comentário. A empresa, através do seu presidente, Fabiano Silva, precisa cumprir aquilo que ele assinou em acordo coletivo. E assim, não tem cumprido. Nós assinamos em acordo coletivo a redução da coparticipação de 30% para 15% no nosso plano de saúde há 2 anos. E permanece no mesmo modelo. Fomos para a justiça, ganhamos o liminar, a empresa recorreu no TST para que não fosse reduzida essa coparticipação. Outras questões também que a gente precisa deixar bem claro para a empresa e para a gestão da empresa: o acordo coletivo ele é assinado para ser cumprido. E tem que se cumprir. Assim como os trabalhadores cumprem a sua parte, a empresa tem que cumprir a parte dela. Mas aí chama os trabalhadores. Vamos ficar atentos. Vamos parar com essa questão de que o plano de saúde está ruim, eu saí do plano, não quero mais saber de nada, não. Não, companheiros. A gente tem que lutar para que você que saiu do plano ontem, você possa ter a oportunidade de retornar para o plano amanhã. A gente conseguindo uma redução de mensalidade, uma redução de coparticipação. Você que saiu do plano ontem, semana passada ou mês passado, você consiga trazer sua família de novo para o plano de saúde. Essa é a luta. A luta é coletiva, a luta ela não é individual. Para mim tá bom, eu não tô nem aí, balanço o ombro, sacode o ombro e que se dane-se os demais. Não, a luta ela é coletiva, consciência de classe. A gente precisa ter isso. Tirar isso só da falácia, tirar isso só da teoria e transformar na prática. Nós precisamos de cada companheiro entenda isso.
Entenda isso. Independente de entidade sindical. Que cada trabalhador crie na sua consciência essa vontade de luta, esse entendimento de luta. Que cada trabalhador é importante nessa luta. Então, assim, dizer para os trabalhadores, vamos ter grande dificuldade nessa campanha salarial, mas a gente não vai deixar de lutar. Dentro até disso aí, ontem eu escutei uma parábolazinha que eu achei interessante. O cara estava contando que tinha um rato na fazenda e ele estava desesperado porque o dono da fazenda comprou uma ratoeira. E aí ele colocou uma ratoeira lá e aí o que o rato fez? Foi fazer a mobilização da bicharada. Chegou para a galinha e falou, olha, a gente tem um problema muito grande aqui. Qual o problema? Tem uma ratoeira dentro da fazenda. Aí a galinha olhou e falou, não, esse problema não é meu, esse problema é seu. A ratoeira tá lá, esse é seu problema. Dá teu jeito. Aí ele falou, já que eu não consegui com a galinha, eu vou no porco. Chegou no porco, olha, tem um problema lá, uma ratoeira no meio da fazenda, o que a gente vai fazer o porco? O problema não é meu. Isso aí é problema seu, você que é o rato. Tem por que tá me metendo nisso? Eu não vou me meter nisso. Resolve os seus problemas. E aí, rapaz, de repente o rato escutou um estalo lá na ratoeira e o patrão veio correndo para ver, lá o fazendeiro veio correndo para ver se tinha pegado o rato, mas não era pegou na cauda de uma cobra. A esposa do fazendeiro foi lá para ver o que tinha acontecido, se era o rato e tal, aí a cobra foi e mordeu a esposa. No que mordeu a esposa, ele teve que correr, levou ela para o hospital, chegou lá no hospital, ela ficou acamada, deram o antídoto, veio para casa. E naquela da recuperação, o que é bom para uma pessoa que está com febre, que está acamada? Um caldinho de galinha. É uma canja, né? Aí o patrão foi lá, matou a galinha e fez uma canja de galinha. Só que a mulher ela não conseguia reagir à febre, à infecção e morreu. No que morreu, os parentes veio, né, para saber o que estava acontecendo. E aí teve que matar o porco para servir de comida para aquela galera ali. Então, conclusão da história. É o problema de todo mundo. Sim. É o problema, das vezes, daquela pessoa que não quer fazer a mobilização, né? A gente tem que estar no meio do problema, tentar resolver o problema. Então, fica essa reflexão para os trabalhadores, né? Que a gente precisa estar cada vez mais inteirado desses assuntos, inteirados dentro da categoria. E assim, a perspectiva ela é boa se a gente analisar o marketplace que está para acontecer, a perspectiva de uma retomada de capital para a empresa, ela é boa dentro do que tem acontecido, das assinaturas de acordos, como por exemplo o último agora que foi com o AliExpress e a Alibaba na China, a busca desse empréstimo dos BRICS, temos também o acordo com o Mercado Livre, que a empresa também tem disponibilizado aí para os trabalhadores através das redes sociais, como está se dando isso. Então a perspectiva é boa, mas a gente tem que fazer o movimento de luta, não é isso, Márcio? Com certeza, é isso mesmo. As dificuldades estão aí postas aí. Eu tenho certeza que não vai ser um fato isolado, um marketplace que vai resolver por si só nosso problema, mas é um conjunto de coisas. O marketplace é uma delas. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai entrar mais recursos para os Correios. A gente também tem que bater firme lá. Nós conseguimos aprovar o projeto de lei dando preferência ao Correio nas contratações de logística do governo federal, estadual e municipal. Isso é muito importante. Só isso aí resultaria na casa de 30 bilhões para os Correios. Então, assim, o Correio tem que ter essa capacidade. O pessoal nosso da área de vendas tem que cair dentro dessas prefeituras, do governo do estado, o governo federal. Pegamos recentemente aí um contrato bom com a EBSER. EBSER é uma empresa de saúde, né? Uhum. Mexe com medicamento, uma coisa assim. Farmacêutica. Então, assim, muito grande, um contrato muito bom. A gente está fechando já um outro contrato com o Ministério da Saúde também. Bastante recursos. E assim, a área de atendimento tem que cair dentro, tem que trazer esses recursos. Agora, um contrato bom aqui com o governo do estado do Rio de Janeiro aqui, a entrega de habilitação, quem renovar a habilitação vai poder optar em ir no posto buscar
a habilitação, ou então fazer a entrega via Correios. A própria pessoa vai poder fazer a escolha. E se a gente fizer um trabalho direitinho, a gente entende que vai ser uma boa captação de recursos para os Correios essa questão. E assim, sim, são várias ações que, se tirarem do papel e tiverem competência para ir buscar, a gente tem certeza que essa empresa vai sair das dificuldades que ela tá vivendo. Ainda ontem foi anunciado pela presidência um novo contrato com o Mercado Livre. O Mercado Livre vai postar nos Correios tudo aquilo das regiões onde eles não conseguem atingir, onde ele não atinge. Já até fazia algumas coisas, mas fazia meio que no varejo. Entendi. Agora estão assinando um contrato ontem em Brasília e o Mercado Livre vai postar através de contrato nos Correios todos os objetos que eles não têm dificuldade para entrega, vamos dizer assim, né? Então só nisso aí falam na casa aí de 4 bilhões de reais entrando para os Correios aí. Então, assim, são várias ações que precisam ser feitas pela área de atendimento, a área de vendas, para se buscar isso aí e retornar o equilíbrio financeiro da empresa. E é isso que a gente precisa, porque, conforme eu disse, nós OTTs, nós carteiros, a gente está lá, está na nossa entrega, os objetos que chegam, a gente dá o sangue, entrega tudo todo dia, o ATT manipula tudo todo dia, o atendente atende todo mundo que chega na agência todo dia, cada um faz sua parte, e é assim que a empresa deve funcionar. Cada um fazendo sua parte, cada um trabalhando no seu dia a dia, fazendo o melhor que pode pela empresa. E é isso, e a gente dá o nosso sangue, mas de retorno nós queremos o respeito da empresa, condições de trabalho da empresa, e que ela cumpra principalmente aquilo que ela assina em acordo coletivo. Márcio, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite de trazer para nós essas experiências como trabalhador, como sindicalista, como alguém que está no meio sindical da categoria para poder reservar o direito do trabalhador, fazer justiça ali quando esse passa por situações de injustiça. Espero que num outro momento mais breve nós possamos aqui discutir questões relacionadas ao nosso acordo coletivo, à nossa categoria. Cara, para mim é um imenso prazer tê-lo como nosso entrevistado, ter como amigo aqui no nosso programa. Então eu espero que você possa ter sucesso nessa sua jornada aí e alcançar os objetivos que você ainda não alcançou. Tá, Caetano, quem te agradece sou eu. Muito obrigado por essa experiência, por esse espaço. Para mim é uma honra muito grande estar aqui falando pro nosso canal aí, Fala aí Carteiro, que o pessoal assista, curtam, divulguem. Compartilha com os trabalhadores, isso, né? Compartilha entre os trabalhadores. É muito importante isso. E aqui, como uma fala final, me permita aqui 30 segundinhos, falar para cada trabalhadora de Correios aqui do Rio de Janeiro. A gente passa por grande dificuldade, tanto na empresa e também até no campo de representação sindical. São dificuldades que vêm do dia a dia. Mas aí eu digo para cada trabalhador e cada trabalhadora, ainda existe dentro do movimento sindical pessoas sérias, pessoas honestas, que realmente se doam e trabalham em prol de uma categoria, em prol do melhor para o trabalhador. E aí cada um procure, tem várias, todos os sindicatos. Eu aqui não vou colocar nomes para não ser pejorativo, mas existe dirigentes sindicais bons, honestos, em todos os sindicatos, em todas as federações, em todas as centrais sindicais. Façam isso, procurem aqueles que realmente trabalham e se doam pelo trabalhador. Nem tudo está perdido, ainda existe pessoas honestas no mundo e no âmbito sindical também. Tá bom? Então, muito obrigado, Caetano. Um grande abraço a todos aí e vamos seguir firme, que eu tenho certeza que a vitória vai ser da classe trabalhadora. Tenho certeza, como foi no passado, vai ser no presente e no futuro. A classe trabalhadora sempre vai reagir e sempre vai conquistar. Então, força, todos os trabalhadores de Correio, estamos juntos, sempre firmes, sempre na ponta, sempre na liderança. Forte abraço para todos os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Galera, eu quero agradecer você que acompanhou o nosso canal aí, que acompanhou essa entrevista com o Márcio Cesário, trabalhador de Correios, carteiro, na cidade do Rio de Janeiro, liderança sindical, militante, né, da nossa categoria. E eu quero te agradecer, você que está aí do outro lado,
E te pedir mais uma vez, compartilhe o nosso conteúdo. Eu quero falar para você que está aí do outro lado que se você tiver interesse de ser o nosso próximo entrevistado, seja você carteiro, seja você nosso destinatário, manda um e-mail para falaicarteiro@gmail.com. Nós estaremos aguardando ali e vamos analisar lá o teu e-mail, dizendo por que você gostaria de ser entrevistado aqui no nosso programa. Está aberto as portas aqui para você e eu quero te agradecer, deixando aqui o meu muito obrigado, os meus agradecimentos. Até a próxima, pessoal. Fala aí, carteiro. Fala aí.